Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar sua graça sobre a sua vida. Você que está conosco nesse momento de culto, que a bênção de Deus possa se manifestar em sua vida, em seu coração. Que você seja suprido não somente através da edificação espiritual da palavra, mas com a presença e a graça do Senhor operando eficientemente na sua vida, nesse instante, na sua casa. Nós vamos fazer uma leitura de 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. É a leitura para a nossa meditação nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Assim está escrito na palavra do Senhor. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Nosso Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, pela tua santa palavra que foi lida, e pelo teu poder do teu Espírito Santo que opera em nós através dela. Queremos, nesse instante, colocar a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, através do Zoom, através do YouTube, mas pedimos que o Senhor visite também aqueles que ainda vão ouvir em outras ocasiões. Que o Senhor derrame graça sobre suas vidas, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor rompa qualquer barreira que exista na alma em relação à tua palavra, que o Senhor possa estar alimentando pessoas, transformando vidas através dessa palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, nos dá, Senhor Deus, consciência da tua presença, dos teus planos e propósitos para as nossas vidas e nos conduza a uma vida de arrependimento, de fé, de integridade, de justiça, a uma vida, Senhor Deus, que agrada a ti. Por isso, em nome de Jesus, te pedimos, visita cada um de nós. Que o Senhor faça cessar toda opressão espiritual, que o Senhor faça cessar toda manifestação do diabo contra qualquer vida que está nos ouvindo nesse instante. E que a tua bênção, a tua presença seja conosco, para nos dar vitória, nos edificar e nos fortalecer na tua santa presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, eu não tenho feito isso de uma forma sequencial constante, para não ficarmos muito tempo conversando sobre um tema só. Mas, de vez em quando, nós estamos estudando a respeito do tema do desânimo na vida do crente. E hoje, eu, separando esse texto, a gente observa que há aqui alguns traços de que a situação na vida de Timóteo não estava muito boa. Aqui nós vemos Paulo falando a respeito de reavivar o dom de Deus. Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Então, provavelmente, Timóteo estava passando por momentos difíceis, de desânimo. E um pouco mais na frente, nós vamos vendo pelo menos dois sentimentos sendo manifestados aqui no texto. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esse é um dos sentimentos que provavelmente Timóteo estava sendo tentado a se deixar guiar, a se deixar orientar por esse sentimento. Depois, no versículo 8, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. E aqui nós temos um outro tipo de sentimento. É interessante nós observarmos que
o que o apóstolo Paulo tenta fazer aqui com Timóteo é trazer ânimo para ele. Mas, ao trazer ânimo para Timóteo, ele tenta também resolver alguns tipos de emoções que estavam controlando o comportamento de Timóteo em relação ao evangelho, em relação ao seu ministério e em relação à vida. Provavelmente, Timóteo, pelo que a gente percebe na forma de vida e nas orientações dadas por Paulo, que a gente percebe que Timóteo provavelmente tinha um temperamento introvertido. Era uma pessoa tímida. E isso, nós já trabalhamos no ano passado, pelo menos uma vez, falando sobre essa tendência da pessoa tímida e as consequências que normalmente essas pessoas têm. São pessoas mais recatadas, são pessoas mais controladas, pessoas que pensam muito antes de fazer as coisas, e que quando fazem alguma coisa errada, sentem muito também, muito mais do que aqueles que são extrovertidos. Então, são pessoas introvertidas que estão sempre se avaliando, examinando seu próprio coração, vendo que tipo de sentimento está operando em suas vidas, e isso, muitas vezes, conduz a pessoa a esse sentimento de desânimo em relação às coisas que faz, em relação ao projeto de vida de Deus. Eu gostaria que nós pensássemos hoje um pouco a respeito desses sentimentos, dessas emoções que muitas vezes nos controlam e nos orientam de uma forma adoecedora para as nossas vidas cristãs. Então, o tema que vamos trabalhar hoje é justamente esse, emoções, baseado nesse texto aqui e no fato de que Timóteo estava precisando de um reavivamento ministerial por conta de sentimentos que estavam controlando ele e que não estavam deixando que ele pudesse fazer aquilo que foi chamado por Deus para fazer de uma forma livre, de uma forma que se tornasse abençoadora para a sua vida. O apóstolo Paulo, então, chama a sua atenção para isso. E aí nós vamos dividir esse estudo que vamos fazer em duas partes. Na primeira parte, eu gostaria que nós pensássemos sobre quais as considerações gerais sobre esse assunto. E dentro das considerações gerais, a gente tem, então, algumas lições a tirar. E a primeira delas é que, na verdadeira experiência cristã, as emoções têm que estar envolvidas. Então, as emoções fazem parte do caráter de todos nós, fazem parte do todo. Então, não há como alguém dizer assim, eu vou ser cristão, sem que essa fé cristã atinja também as emoções. Eu me lembro que quando eu me converti, a pessoa que me conduziu na oração, quando eu acabei de fazer a oração, ele perguntou assim, você está sentindo uma leveza? Eu disse, não. Ele está sentindo assim uma alegria interior? Eu disse, não, eu estou normal. Então, é essa percepção de que a conversão gera essa alegria, gera essa paz interior, gera esse tipo de emoção em nossas vidas. Então, em algumas pessoas, há um quebrantamento e, de repente, quando confessa os seus pecados e se converte, há aquela manifestação de alegria, de júbilo. Então, cada um tem a sua própria experiência, mas a vida cristã, ela traz essa característica. Nós somos pessoas emocionais e quando o evangelho entra em nossas vidas, produz certas emoções que, com certeza, fazem parte da vida cristã. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos observar. A verdadeira experiência cristã, as emoções têm que estar envolvidas. Segunda coisa que nós observamos ainda é que não podemos criar emoções, nem podemos comandá-las segundo a nossa vontade. E essa é a grande dificuldade que a gente tem em alguns meios. Eu me lembro de um ministro de louvor que eu conhecia, e ele, quando falava a respeito de ministrar o louvor, ele não falava, nós vamos conduzir o louvor da igreja. Ele falava assim, nós vamos preparar o ambiente para o pregador. E ele sempre usava esse termo, preparar o ambiente. E o que é preparar o ambiente para ele?
é fazer uma liturgia que possa fazer com que as pessoas se emocionem. E eu vi uma vez no acampamento da mocidade, um pregador que ele estava forçando a barra para tentar gerar nas pessoas algum tipo de emoção. Tentar sensibilizar as pessoas para fazê-las chorar, para fazê-las se quebrantar diante de Deus. Quer dizer, o quebrantamento gerado por Deus, ele não é fruto dessa manipulação. Agora, quando a pessoa vai para um culto ou participa de uma liturgia já desejando ser manipulada, ela pode ser manipulada e, às vezes, se acostuma a ser manipulada. E isso pode gerar sérios problemas, porque muitas vezes o que nós temos encontrado nos nossos dias são pregadores habilidosos para manipular emoções, que fazem com que pessoas se sintam bem, mas também se aproveitem dessas pessoas para tirar dinheiro e para conseguir outras coisas que desejam. Então, pessoas que vão para cultos, para participar de liturgias, desejando ter essa experiência emocional, podem cair nessas ciladas, nessas astúcias de homens e podem ter sérias consequências sobre a vida da pessoa. Então, nós não podemos criar essas emoções. Essas emoções são frutos da experiência que nós temos com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Existem emoções que às vezes são manipuladas. Na verdade, elas não são frutos de uma experiência real com Deus, porque as pessoas foram manipuladas para terem aquele tipo de experiência. Existe a experiência que é fruto dessa experiência com Deus. Eu me lembro de uma vez que fui manipulado fui para uma vigília numa igreja, e o pregador começou a dizer como ele era usado por Deus para ministrar unção e não sei o quê, e foi fazendo propaganda de si mesmo. E ele condicionou todo mundo ali a cair pela forma como ele falou. E eu fui uma das pessoas que fui lá para frente. E na hora que ele tocou na minha cabeça, eu estava condicionado psicologicamente para aquilo. Eu caí, mas eu não senti nada. Eu poderia ter ficado em pé. Daquele dia em diante, eu descobri uma coisa, que nós somos facilmente manipulados quando queremos ser manipulados. E aí, daquele dia em diante, eu fiz um acordo com Deus. Se algum dia eu for ter uma experiência que eu venha a cair, eu vou ter que ter a experiência de verdade. Porque ser manipulado de novo por pregador, nunca mais. Passei uma vergonha grande, deitado lá no chão, numa igreja lotada, caído lá no chão, levantei assim, todo envergonhado. E é interessante porque eu já vi outros amigos meus também participarem de atividade desse tipo e caírem dessa forma. O que foi que aconteceu? Houve alguma experiência real? Não. Foi apenas uma experiência emocional, uma experiência de manipulação de alguém que tem habilidade para fazer essas manipulações. Então, o que nós precisamos entender é que não podemos criar essas emoções. Essas emoções devem ser geradas pela experiência que nós temos com Deus. E é por isso que essas experiências, elas podem acontecer, por exemplo, dentro do seu quarto, quando você está orando em secreto diante de Deus. Essas experiências de quebrantamento, de júbilo diante do Senhor, pode acontecer em qualquer lugar, porque depende da sua experiência com Deus. Então, essa é outro aspecto que nós precisamos observar. Nós não devemos tentar manipular as pessoas para que elas tenham as experiências e nem devemos nos automanipular para termos essas experiências. Porque quando Deus se manifesta, quando nós temos a experiência com Deus, com certeza, algum tipo de experiência emocional vai acontecer. Seja ela arrependimento, seja ela alegria, seja ela pacificação na alma, algum tipo de experiência emocional nós teremos, porque faz parte da experiência que temos com Deus. Mas nós não devemos tentar criar essas experiências e nem devemos ir para um culto dispostos a sermos manipulados para adquirirmos essas experiências, porque isso não desenvolve a nossa espiritualidade. E aí, o que a gente aprende é que quanto mais tentamos produzir emoções em nós mesmos, mais aumentaremos o sentimento de depressão.
Quanto mais nós tentarmos, porque nós vamos tentando resolver sentimentos e emoções da forma errada. E aí, o que nós vamos é nos deixando conduzir para experiências que vão nos deixando cada vez mais deprimidos. E aí eu volto à questão de quando eu fui lá na frente e o pregador tocou na minha cabeça, eu caí no chão. Eu levantei dali envergonhado por ter me deixado manipular. Então, assim como o sentimento de vergonha pode aparecer, o sentimento de arrependimento pode se manifestar, você não sai da experiência com aquilo que você gostaria de sair, que é com aquele sentimento de felicidade, de realização em Deus. Então, para termos esse sentimento, nós precisamos ter uma experiência real com o Senhor. Não há nada que seja tão variável em nós como as nossas emoções. E esse é outro motivo pelo qual nós não devemos nos deixar conduzir por essas emoções. O que é que pode variar nas nossas emoções? O que é que interfere nessa variação? Primeiro, o temperamento. Tem pessoas que são alegres por temperamento. Elas são extrovertidas, são brincalhonas, aonde passa, deixa aquele ar de alegria, mas faz parte do temperamento da pessoa. Agora, essas pessoas podem, por exemplo, dormir alegres e acordar, né? Tem até com o pé esquerdo, a gente costuma dizer. Então, acorda mal-humorada. Dormiu feliz, acordou mal-humorado. Por quê? O temperamento. Então, o temperamento, ele gera essa consequência no nosso estado de humor. Então, nós não podemos nos deixar conduzir por emoções justamente porque elas são extremamente volúveis. E o temperamento é uma das coisas que acaba gerando essa inconstância nas emoções. Mas nós temos outras características que geram inconstância. As condições físicas. A gente não tem condição de exigir que uma pessoa que esteja passando por momentos difíceis na área de saúde, que ela haja com alegria e júbilo, porque ela está numa circunstância que exige dela outro tipo de reação. Então, o corpo nosso interfere no nosso estado de ânimo, nas nossas emoções. E é por isso que nós não podemos nos deixar guiar por elas. Justamente por conta dessa inconstância, que é às vezes, influenciada pelo temperamento, às vezes influenciada pelas condições físicas, mas às vezes influenciada pelas condições psicológicas. Uma vez eu fui fazer uma visita, uma mãe pediu para que eu fosse fazer uma oração por um rapaz que estava com problema de esquizofrenia, bebia demais e ficou esquizofrênico. E eu fui para lá. E o indivíduo dizia que tinha 2 homens atrás dele, e que estava do lado de fora, na janela. E a gente abria a janela, olhava e não tinha nada. Mostrava para ele e ele via que não tinha nada. Mas ele estava apavorado, porque essas vozes estavam dizendo para ele que ia matar, que ia fazer coisas com eles terríveis. Então, o que a gente observa é que uma pessoa num estado psicológico desse não tem emoções que são saudáveis para conduzi-lo. E esse é outro aspecto que vai demonstrando que as nossas emoções, elas não devem nos conduzir. Outra coisa também, condições financeiras. Às vezes a pessoa está passando por momentos difíceis financeiramente. Nós tivemos alguns casos aqui na região de agricultores que foram roubados. Veja, o indivíduo deixa a sua roça com o produto que ele está investindo há dias e com toda uma estrutura. Chega no outro dia e ele não tem nada do que deixou na roça. E sofre um dano financeiro grande. É claro que ele vai se sentir entristecido, depressivo, porque faz parte do tipo de experiência que ele está vivendo ali. Então, o que a gente observa é que existe um aglomerado de coisas que influenciam nas nossas emoções. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção de todos nós.
E se existe um monte de coisa que pode interferir no tipo de emoção que nós estamos sentindo no momento, é claro que nós não podemos nos deixar guiar por essas emoções, porque essas emoções são inconstantes. E a nossa vida cristã precisa ter uma constância. E essa constância é eterna. Nós precisamos ter constância em tudo aquilo que fazemos. E as nossas emoções, elas não têm a constância que a vida cristã exige. E é por isso que nós não podemos deixar nos conduzir no nosso dia a dia pelas nossas emoções. Porque, do contrário, nós não vamos conseguir viver a vida cristã de uma forma correta, de uma forma adequada. Se nossos sentimentos variam, é um perigo sermos controlados por eles, pois o nosso comportamento é um sintoma de algo que ocorre em nossa alma. Então, às vezes, nós estamos desequilibrados emocionalmente. E aí, por conta desse desequilíbrio, o nosso comportamento, se nós nos deixarmos guiar pelos nossos sentimentos, o nosso comportamento também vai ser desequilibrado e nós vamos dar mau testemunho, vamos fazer coisas que depois nós vamos nos arrepender. Então, o que nós precisamos entender é que as emoções não devem controlar, não devem guiar a nossa vida cristã. E aí, às vezes, a gente encontra algumas pessoas de temperamento forte que dizem, eu falo mesmo e o que vem na minha cabeça eu falo, como se isso fosse uma grande vantagem. Mas o que essa pessoa está fazendo é justamente deixando que o seu temperamento e as suas emoções controlem aquilo que ele faz em relação ao outro. E, às vezes, gera grandes danos. A gente conhece homens que geram grandes danos nos filhos e na esposa por conta de falar o que quer e de não controlar o seu temperamento. E nós encontramos também mulheres que fazem isso. Nós encontramos filhos que fazem isso com os pais e com as pessoas com quem convivem. Porque causam danos justamente por conta dessa falta de controle sobre o temperamento e sobre as emoções relacionadas a ele. Então, nós precisamos entender que nós não fomos chamados por Deus para sermos controlados pelo temperamento ou por qualquer outro tipo de emoção. É por isso que, quando a Bíblia vai falando a respeito do nosso culto, diz que nós prestamos um culto racional. E por que é um culto racional? Porque nós aprendemos um projeto de vida com Deus e nós botamos em prática. E nesse projeto de vida, nós precisamos aprender a controlar o que nós falamos, controlar o que nós pensamos, controlar a nossa forma de agir, controlar o nosso temperamento, controlar as nossas emoções. Faz parte do projeto de vida que Deus tem para nós. Porque o que Deus quer é que nós sejamos pessoas edificantes no meio de uma sociedade desequilibrada. E não há como nós sermos edificantes numa sociedade desequilibrada se nós estamos desequilibrados. E é isso que o apóstolo Paulo propõe para Timóteo. Timóteo estava com problema de medo e estava com problema de vergonha. Dois sentimentos que deixam a pessoa, às vezes, se comportar de uma forma inadequada. Existe coisa mais terrível do que alguém ir fazer alguma coisa com medo? Dá um bloqueio, dá um branco, a pessoa não sabe o que fala, some todos os argumentos e a pessoa fica assim, sem ação. Porque é isso que esse tipo de emoção produz em nós. E nós precisamos entender que nenhum tipo de emoção deve nos guiar, deve orientar a nossa vida cristã. Porque nós somos orientados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus trabalha com a nossa vida racional. Nesse estado de homem caído que temos, no qual estamos, nós não podemos ter o luxo, nos dar o luxo de sermos guiados pelas nossas emoções. Normalmente, pessoas que são guiadas por emoções, normalmente, geram grandes danos por onde passam. Então, nós precisamos ser fonte de edificação e de fortalecimento das pessoas, e nem medo, nem qualquer outro tipo de emoção, nem ira, nem desejo de vingança, nem qualquer outro tipo de emoção deve estar orientando as nossas vidas, para que nós não nos comportemos de forma inadequada. Essa, então, é primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Então, trabalhando de forma geral, o que nós aprendemos é que
os sentimentos, as emoções, elas não devem nos controlar. Nós precisamos aprender a lidar com eles para que possamos reprimir aquilo que não é edificante e possamos nos deixar conduzir por aquilo que é edificante. Mas o nosso comportamento tem que ser sempre de controle dessas emoções. Nós precisamos estar no controle, porque é isso que a palavra de Deus exige de nós. Segunda coisa, então, a segunda parte do que nós temos a falar a respeito disso, é como devemos tratar desse problema das emoções. O que é que nós devemos fazer? Primeira coisa que nós observamos, e que é extremamente importante que nós possamos fazer, é, se estamos deprimidos neste momento, devemos nos certificar de que não existe uma causa óbvia para a ausência de emoções jubilosas em nossa vida. Esse é um aspecto interessante. Às vezes, nós estamos tristes por coisas que fizemos, ficamos deprimidos por coisas erradas que fizemos. E aí nós não podemos... A forma de nós lidarmos corretamente com as emoções é parar e pensar. Eu estou assim por quê? Porque pequei, porque cometi coisas que não deveria, fiz coisas que não deveria. Então, é a oportunidade da pessoa se fazer uma autoavaliação e ver o que é que precisa mudar de sua vida. Porque muitas vezes a ausência de alegria em Deus se dá justamente por pecados que estamos cometendo. Por um lado, a gente não vive em busca de emoções. Mas, por outro, a ausência de alegria em Deus demonstra que alguma coisa não está muito certa em nós, em nosso comportamento, em nossa vida, em nossas atitudes em relação a Deus. Porque não tem como um cristão que vive uma vida correta diante de Deus não se sentir satisfeito em Deus. E muitas vezes o que nós encontramos, por exemplo, são pessoas que estão extremamente firmes na fé, durante o período que estão se santificando. Aí a gente encontra, por exemplo, um jovem na igreja que é fervoroso, está sempre alegre, satisfeito com aquilo que Deus está fazendo em sua vida, e de repente vai na igreja, começa a namorar com alguém, e quando começa a namorar, começa a ficar frio, não quer mais ir na igreja, não tem mais satisfação em louvar a Deus, não tem mais satisfação na vida de oração, não lê mais a Bíblia, não tem motivação nenhuma para buscar mais a Deus. E aí, a grande pergunta que se tem de fazer é essa: Senhor, por que é que eu estou desse jeito? E com certeza, Deus vai mostrando aquilo que está empatando a vida cristã da pessoa. Então, a falta de alegria em Deus, esse sentimento de depressão, de desânimo que existe às vezes no nosso coração, é provavelmente uma oportunidade para que nós possamos avaliar o que é que nós estamos fazendo da vida e que tipo de vida cristã nós estamos tendo. Porque quando nós vamos avaliar gente que está desanimado, que não quer saber de buscar Deus, quando a gente vai avaliar, provavelmente é algum tipo de pecado que está sendo cometido, e aí vai sendo cada vez mais desanimador buscar o Senhor. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer para tentar resolver o problema. Como devemos tratar desse problema das emoções? Primeiro, identificando que tipo de comportamento que está gerando essas emoções. Então, porque muitas vezes é o nosso comportamento que gera essas emoções. A segunda coisa que eu destaquei aqui é que nós precisamos evitar o erro de concentrar demais nas emoções. É a característica que eu trabalhei com relação às pessoas tímidas. As pessoas extrovertidas normalmente não são muito de ficar se avaliando, mas as pessoas tímidas, sim. E aí o que é que acontece muitas vezes com a pessoa? A pessoa cometeu um erro, já pediu perdão, mas fica remoendo aquele negócio. E vai remoendo, e vai remoendo. Aquela culpa, aquele ressentimento vai sendo remoído, e a pessoa não se liberta nunca. Às vezes a pessoa que sofreu a consequência já perdoou, mas a pessoa que fez não se perdoou. E aí, de vez em quando, volta aquele sentimento, e volta a tristeza, e a pessoa vai revivendo tudo.
O que a gente precisa entender é que, uma vez resolvido a questão, deixe para trás e siga em frente. Às vezes você vai fazer alguma coisa que vai causar o dano a alguém, e você vai, conversa com a pessoa, pede perdão, tenta de alguma forma compensar aquilo de errado que você fez, o dano que você causou, mas a pessoa diz para você: eu não lhe perdoo. Bem, você já fez tudo o que era necessário para resolver. Não deu para resolver, não foi porque você não fez nada. Foi porque a outra pessoa não quis resolver. Então, deixe isso para lá e siga em frente. Algum dia, Deus vai tocando no coração da pessoa, as coisas vão se resolvendo. Mas, da sua parte, não existindo nada que você não pudesse fazer, que não estava disposto a fazer, e que não se propusesse a fazer, então você não tem mais culpa nem responsabilidade pela situação em si. Então você siga em frente e siga a sua vida e deixa de ficar remoendo esses sentimentos, essas culpas do passado, porque isso só vai destruir a sua felicidade e a sua alegria. Então, esse é outro aspecto que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida. Parar de ficar remoendo sentimentos, emoções, culpas por coisas passadas que foram feitas. Então, evite o erro de concentrar demais em suas emoções, porque isso vai gerar em você esse desânimo em relação à vida cristã, em relação à fé, em relação à vida de uma forma geral. A outra coisa importante que nós precisamos aprender é perceber a diferença entre alegria e felicidade. Alegria e felicidade são duas coisas diferentes. Que nós precisamos entender. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que é que Filipenses está tentando nos mostrar? Que alegria é algo que você pode buscar. Mas felicidade é algo que faz parte de um projeto de vida. A definição que o dicionário nos dá de alegria é a seguinte: manifestação de contentamento e júbilo. Então, isso é algo que você faz diante de Deus. Manifestar contentamento, manifestar júbilo. Agora, felicidade já é diferente. Felicidade é concurso de circunstâncias que causam ventura. Estado de pessoa feliz. A felicidade, então, a alegria, enquanto a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento, felicidade é um estado de espírito constante, construído por atitudes. Então, alguém pode não estar alegre e estar feliz. E é isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo. Era alguém que estava feliz, apesar das perseguições, apesar das tribulações, apesar das circunstâncias inadequadas, apesar de algumas vezes ele estar chorando, mas havia felicidade, porque ele estava construindo um projeto de vida diante de Deus. E esse projeto de vida estava sendo alcançado constantemente. Então, o que nós precisamos entender é isso. Alegria não é felicidade, e felicidade não é alegria. E às vezes a gente encontra algumas pessoas destruindo a felicidade para conseguir alegria. E aí consegue uma alegria momentânea, mas a felicidade vai embora. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que buscam alegria com bebidas, que se viciam em drogas para conseguir alegria. Elas conseguem alegria, mas elas não resolveram o que estava causando a tristeza. E é isso que nós precisamos entender. Para sermos felizes, nós precisamos resolver os problemas que estão causando a tristeza. Nós precisamos ter um projeto de vida que nos traga equilíbrio real. Porque senão nós vamos, às vezes, no caso de alguém que entra no mundo das drogas, o indivíduo destrói a felicidade para conseguir alegria. Uma alegria momentânea e rápida, que é consequência dos efeitos da droga ou do álcool que a pessoa consome, mas que vai desembocar em infelicidade. E ele troca alegria por felicidade.
joga no lixo a felicidade para conseguir alegria. Então, há a possibilidade de alguém ser alegre e ser infeliz. Mas aquele que é feliz, consequentemente, ele tem alegria. E é isso que nós precisamos entender. Há essa diferença. E essa diferença é algo que a gente precisa estar sempre atento. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que nos dão alegria. Às vezes, essas coisas que nos dão alegria, por exemplo, é aquele impulso por compra. Você já viu? Pessoa que é viciada em comprar sapato? Não pode ver um sapato que cria aquela compulsão. Aí vai, às vezes, não tem nem condição de comprar. Está numa situação difícil financeiramente. Mas vai lá e compra. E aí a pessoa, depois é que ela vai botar a mão na consciência e vai dizer, agora eu estou endividado, mais ainda. E aí começa a pedir dinheiro emprestado para manter essa necessidade, dessa adrenalina que vem com a compra de uma coisa. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso nos conduz para uma vida de infelicidade. Então não é só álcool que nos traz alegria ou drogas que nos traz uma alegria momentânea que compromete a nossa felicidade. Mas existem outros comportamentos que vão nos trazendo alegria, vão nos trazendo satisfação, mas vão nos tirando a felicidade. Por isso que nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções. Nós precisamos ter uma vida racional. Nós precisamos ter um projeto de vida que realmente esteja com os pés no chão, nos coloque com os pés no chão. E quando a Bíblia vai falando a respeito da vida cristã, fala da vida cristã como alguém que constrói uma casa sobre uma rocha. Quer dizer, quem tem uma vida cristã precisa aprender a colocar em prática os planos e propósitos de Deus, porque isso vai fazer do indivíduo alguém com o pé no chão, alguém mais racional, alguém mais responsável, não somente com os danos que possa trazer para si mesmo, mas com os danos que possa trazer para o outro. E fazendo assim, nós vamos coordenando as nossas vidas de uma forma mais saudável. E isso vai nos dar um projeto de vida que vai nos dar felicidade. Então, felicidade depende muito do projeto de vida que nós temos. Quando é um projeto de vida saudável, você vai vendo que isso vai gerando em nós esse sentimento de realização. Do contrário, o que nós vamos é nos desestabilizando, tanto emocionalmente, como financeiramente, como na nossa vida familiar, nós vamos nos desestabilizando. E é por isso que nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós temos emoções de seres que caíram da graça. E essas emoções não são saudáveis para nos guiar. É por isso que nós temos a palavra de Deus. É por isso que nós temos as orientações da palavra de Deus. Então, não se deixe guiar pelos seus instintos, porque senão isso vai desembocar em várias coisas inadequadas na sua vida. Você vai comprometer muita coisa que vai lhe trazer felicidade. E aí você deixa de lado para poder satisfazer alguns instintos do momento. Então, tome cuidado com isso. A Bíblia nos diz, não nos diz em lugar nenhum que somos salvos por nossas emoções. A Bíblia sempre diz que nós somos salvos pela fé. Então, as nossas emoções não devem nos guiar. Nem esse desejo de ter essas experiências emocionais. Às vezes a gente vê o testemunho de algumas pessoas e eles até aumentam um pouco mais aquilo que realmente aconteceu para gerar um certo impacto na vida das pessoas. E o impacto que muitas vezes gera na vida de alguns crentes é o sentimento de que, já que ele não teve aquele tipo de experiência, isso acontece principalmente com crentes que nasceram dentro do lar cristão e que viveram a vida toda na igreja. Aí ele não teve aquele impacto, aquele dia que teve aquele impacto, e a pessoa fica deprimida. E muitas vezes acha até que não é crente por causa disso, porque falta aquela experiência. Só que nós não somos salvos pela experiência, pela emoção que nós tivemos no dia que nós decidimos. Nós somos salvos pela fé. É isso que a Bíblia nos diz. Então, não fique buscando essas experiências para autenticar sua fé. Porque, na verdade, a fé não precisa dessas autenticações emocionais. Você crê e por isso você segue. E por isso você obedece. Por isso você anda na presença de Deus. E por isso você desenvolve sua vida cristã.
E por isso você tem a palavra de Deus como projeto de vida para a sua vida. E é assim que você vai desenvolvendo a sua vida cristã. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é o projeto de Deus para as nossas vidas, e aqueles que adotam esse projeto para as suas vidas, adotam pela fé. Então, para de ficar procurando emoções, procurando experiências emocionais para autenticar a sua experiência com Deus. Porque a sua experiência com Deus é autenticada pela fé. É confiando na promessa que você segue em frente, buscando a graça e a providência de Deus. E é assim que nós precisamos orientar as nossas vidas. Então, a Bíblia não nos diz em lugar nenhum que nós somos salvos por nossas experiências emocionais. Ela diz que somos salvos pela fé. E é sempre pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, é crendo que se é salvo e não tendo essas experiências emocionais. E isso seria já completo para as nossas vidas cristãs. A última coisa que eu gostaria de destacar é que nós precisamos buscar o Senhor Jesus Cristo. Ao invés de buscar as experiências emocionais, a gente busca Cristo. A gente busca Cristo como? Busca Cristo buscando nos parecer cada vez mais com Ele. Busca Cristo percebendo que tem algumas coisas que não estão adequadas à vida cristã em nossas vidas, e nós vamos tirando. É interessante quando a Bíblia fala a respeito da questão da felicidade. Ela diz, quando fala a respeito disso, bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça. Veja o que a Bíblia está nos dizendo. Se você quer ser feliz, tem que ter fome e sede de justiça. Então, começa a praticar a justiça. Começa a viver de forma justa. Começa a viver de forma íntegra. Para de ficar vivendo de acordo com seus instintos, agindo contra a sua própria consciência. Porque isso não vai lhe trazer felicidade. Então, se quer ser feliz, haja de acordo com a sua consciência, em Cristo. A palavra de Deus está lhe ensinando como deve desenvolver o projeto cristão. Faça isso na prática. Comece a buscar ser uma pessoa mais justa, mais íntegra, mais correta. Para de mentir. Para de enganar os outros. Para de tentar vender uma imagem que você não é. De uma coisa que você não é. Então, para com isso. E começa a viver a vida como ela é realmente. Para de viver no mundo da fantasia. Assista essas novelas das emissoras e depois sai da sua vida real e vive como se a sua vida fosse aquilo ali que você está vendo na novela. Para com isso. Isso é um mundo de ilusão, é viver movido por uma emoção. Então nós precisamos botar o pé no chão. Seguir a Jesus é o melhor caminho. Andar com Jesus, buscar a Jesus, ter Ele como a nossa referência, ter Ele como nosso projeto de vida. Parecer com Ele tem que ser o nosso projeto de vida. Porque, do contrário, nós vamos viver uma vida fora daquilo que Deus estabeleceu para nós, mas nós vamos também comprometer a nossa felicidade. Aquela pacificação da alma que todo mundo gosta de ter. Aquela alegria de estar na presença de Deus, de estar contente em qualquer situação. Aquele prazer que se tem de ter confiança, mesmo nas horas difíceis da vida, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ter confiança de que você não está sozinho, de que você está com Deus, de que Deus vai com você, de que Ele controla as circunstâncias, de que Ele está controlando tudo que está à sua volta, de que todas as experiências que temos são providenciadas por Deus para nos trazer edificação. E aí o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Deus está no controle, ele está dizendo. Deus está no controle das experiências boas e ruins. Busque a Ele em toda e qualquer situação, porque é Ele quem vai lhe tirar do buraco. E Ele entra no buraco com você. Ele está com você em toda e qualquer situação. E Ele vai fazer as coisas acontecerem para que você seja edificado.
E muitas vezes a nossa edificação não vem da prosperidade financeira, ela vem do período de falência. Muitas vezes a nossa edificação não vem da circunstância favorável aos nossos projetos pessoais. Vem justamente das circunstâncias desfavoráveis. Deus continua no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle das nossas experiências. E é isso que o apóstolo Paulo cria. E é isso que fazia com que ele tivesse tanta tranquilidade nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de prisões, nos momentos difíceis da vida. Ele sabia que servia a Deus, que tinha uma aliança com Deus, que não comprometia a sua espiritualidade por nada e buscava, assim, Jesus como referência para a sua vida. Então, essa precisa ser a nossa atitude. Buscar o Senhor Jesus Cristo, parecer com Ele, andar com Ele em toda e qualquer situação. Nós não conseguimos fazer isso se nós formos guiados pelas nossas emoções. Nós não conseguimos ser edificantes para as outras pessoas nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, se nós nos deixarmos guiar pelas nossas emoções. Porque quando estamos com medo, a nossa reação sempre é de agressividade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Controlar a nossa agressividade. Quando estamos jubilosos, a nossa reação sempre é de cair para um extremo exagerado. E nós precisamos controlar esse comportamento, porque traz danos para onde quer que seja, por onde quer que nós passemos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos desse equilíbrio, esse equilíbrio no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, esse equilíbrio emocional, de não se deixar guiar pelas emoções, mas ser guiado por Deus e por seus propósitos. E é essa a proposta de Paulo para Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós só conseguimos fazer o que Paulo está propondo para Timóteo, quando nós não somos guiados por emoções, quer sejam vergonha, quer seja medo, quer seja o que for que opere em nossas vidas. Nós precisamos estar no controle das nossas emoções, para que nós possamos agir como Deus exige de nós. Que Deus nos abençoe. Que esse desafio seja aceito por todos nós. E que você, percebendo os malefícios que ser guiado por suas emoções, possa, então, se arrepender e viver uma vida mais controlada diante de Deus. Eu não sei o que é que você tem passado, mas com certeza, se deixar guiar pelas suas emoções, vai trazer danos para a sua vida. Eu queria só terminar com uma frase uma palavra que eu ouvi de um pregador recentemente. Ele diz assim: a consciência do Evangelho não é para ser sentida, é para ser conhecida pela fé, é para ser acolhida, é para ser abraçada, é para a gente se submeter a ela, com vontade, sem vontade, com desejo, sem desejo, com emoção, sem emoção. É uma consciência, é uma decisão que desemboca numa atitude. Com emoção, sem emoção, com paixão, sem paixão, com alegria, sem alegria, é consciência. Então, que essa seja também a nossa atitude. Com paixão, sem paixão, com alegria, sem alegria, com emoção, sem emoção, fique firme na fé, porque Deus vai honrar a sua vida. Fique firme na presença do Senhor. Não negocie os valores do Evangelho por nada. Fique firme e não se deixe guiar pelas emoções que estão vindo intensamente na sua alma, porque elas não vão lhe conduzir a um comportamento adequado diante de Deus. Fique firme na presença do Senhor.
Vamos ter uma oração? Nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos conhece como nós realmente somos. O Senhor sabe todas as emoções, os sentimentos que estão no nosso coração, que estão fervilhando muitas vezes, nos controlando, nos conduzindo a uma vida inadequada diante do Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que derrame do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos dê, Senhor Deus, essa consciência que precisamos ter, de termos o controle sobre essas emoções e vivermos pela fé em Ti, e vivermos pela fé na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, que estaria sempre conosco, para nos auxiliar no nosso dia a dia. Que o Senhor faça isso agora mesmo na vida de cada um de nós e na vida daqueles que ainda vão ouvir essa pregação. Que o Senhor os visite com a tua bênção e a tua provisão. Que o Senhor lhes traga, Senhor Deus, o equilíbrio necessário para controlar suas emoções adoecidas. Que o Senhor liberte desse complexo de inferioridade que manipula, dessa ira que manipula, desse desejo de vingança que manipula, desse medo terrível que acaba manipulando a pessoa também. Que o Senhor visite e que faça com que o equilíbrio emocional possa trazer o comportamento adequado diante de Ti. Visita cada um de nós com isso, Senhor. Nos dá essa bênção de controlarmos o nosso comportamento, o nosso temperamento, as nossas emoções e não nos deixarmos guiar por elas. Visita cada um de nós e nos dá essa fé na Tua palavra, esse crer na Tua promessa, esse descansar na Tua promessa e na Tua vontade, essa satisfação de estar aonde o Senhor chamou para estar, essa satisfação de experimentar aquilo que sabemos que é o Senhor que está providenciando para as nossas vidas. E essa expectativa de que nós estamos numa situação difícil, mas não vamos ficar eternamente, porque o Senhor está no controle e o Senhor vai mudar as circunstâncias. Por isso, gera em nós, Senhor Deus, essa vida saudável. Gera em nós esse sentimento saudável diante de Ti. Gera em nós essa fé que nos liberta desses sentimentos adoecedores, desses comportamentos que nos trazem infelicidade. Em nome de Jesus, visita cada um de nós e liberta-nos do cativeiro do pecado. Liberta-nos das fortalezas da carne que muitas vezes nos prende e nos conduz para uma vida perversa diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, visita cada um de nós e nos conduza para vivermos vida santa e íntegra na Tua presença, controlados pelo Teu Espírito e não pela emoção e nem por sentimentos de homem caído. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja no controle das nossas vidas. Que o Senhor nos conduza sempre para glorificarmos e engrandecermos o Teu nome. Em nome de Jesus te pedimos.